Feche seus olhos por alguns instantes. Pai amado, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez em tua casa, com a necessidade de ouvir a tua voz e de receber instruções do Senhor. O Senhor, falando ao nosso coração, alimentando a nossa vida, fortalecendo o nosso espírito, te pedimos, meu Pai, que nessa noite o Senhor produza a tua palavra, Senhor, que é eficaz. Ó Senhor Jesus, que o Senhor dê a direção certa e encontre corações aqui, meu Pai, carentes, necessitados de ouvir, meu Pai, a tua voz. Ó Deus, tira toda inquietação, tira, ó Deus, toda dúvida, toda incerteza, meu Pai, e derrama nessa noite, meu Pai, a tua Shekinah, meu Pai, que é a tua presença, meu Pai, que envolva cada coração que chegou aqui, meu Deus. Talvez alguns, meu Pai, ó Deus, angustiados, talvez outros ansiosos, meu Pai. Ó querido Deus, uns desejosos de ouvir, ó Deus, uma resposta hoje, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, mas só o Senhor é o socorro certo. Só o Senhor, meu Deus, pode garantir a vitória para o teu povo, Senhor. Nos levanta e traz um avivamento espiritual nessa noite, de forma que todos se achem, ó Deus, na tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, e que todos possam glorificar o teu nome. Mais uma vez, meu Pai, eu te peço que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Que eu diminua, meu Pai, e que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Antes de sentar, queridos, diga comigo assim bem forte. Levante suas mãos assim para o alto. Diga: Senhor, Senhor, seja o centro dessa reunião. Faz do meu coração um lugar onde possa fluir o derramar das tuas bênçãos, em nome de Jesus. Sente-se glorificando ao Senhor e mais uma vez vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Mergulhando nas águas profundas. Diga comigo: mergulhando em águas profundas. As águas que saram. Queridos, nós vemos um texto em Ezequiel 47, um texto profético, um texto que nos traz uma revelação plena de que Deus é capaz de mudar situações. Quando nós começamos a observar esse texto, nós percebemos que se trata do povo de Deus, o povo de Israel, onde eles estavam vivendo um período de cativeiro, um período que eles estavam distante das suas casas, distante dos seus pertences, e eles estavam ali há muitos anos, vivendo uma opressão, vivendo um exílio, um cativeiro. Mas aí nesse período, nesse momento difícil de sofrimento, Deus levanta um homem chamado Ezequiel, um profeta de Deus, um homem escolhido, o exemplo de um grande líder. E Deus levanta esse homem para trazer uma revelação para o seu povo, para dizer que a esperança ainda não morreu. Aleluia! Para dizer que ainda existe uma garantia de vitória. Aleluia! é, meu Deus. E aí ele traz essa revelação. Ezequiel começa falando do amor de Deus para o seu povo, e ele fala de um rio
segundo essa grande visão de Ezequiel, começa a fluir do templo. A origem é o templo, é o altar. E começa a fluir aquela água lá do templo. A água que começa a ser um filete, não é? Aquela água curta. Mas aquela água vai ganhando uma proporção, vai ganhando um volume, vai crescendo. E por onde essa água passa, vai acontecendo uma mudança. Você pode dizer glória a Deus? Por onde essa água passa, começa a voltar a vida ali naquela redondeza. Por onde o rio passa, ganha mais volume e vai crescendo. E por onde passa, vai florindo, vai gerando vida e vai mudando situações ali naquele lugar. Até o ponto de chegar no mar morto. Um mar de água salgada, onde não produzia nada, onde não servia para nada, água amarga. E o rio, quando deságua ali naquele mar, ele começa a mudar também aquelas águas. As águas que não estavam produzindo, agora começa a ter vida. E aquele rio toma conta de todo o mar. Aleluia. O texto, queridos, ele nos fala que a origem é o templo, o altar. Existe um rio da restauração que chegou para mudar a realidade destruída. E essa palavra também serve para os nossos dias. Nós percebemos que, inclusive no dia de hoje, está acontecendo no nosso país uma grande problemática. O país que está sendo ameaçado em parar. Mas o clamor dos servos de Deus que estão aqui, os remanescentes, pode ainda mudar situações. O rio que está dentro de você, aleluia, pode mudar situações nesse país. Tudo começa a partir da sua vida. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Oh, glória. Então, queridos, o rio que está aqui nessa noite, o rio crescente, o rio que é progressivo, aleluia. E você pode até dizer, mas a minha fé é tão pequena. Mas através dessa fé que você tem, esse rio que está dentro de você vai começar a crescer. Aleluia. Vai começar a frutificar em nome de Jesus. Aleluia. E através de você, onde você passar, você vai perceber a diferença. Porque onde você passar, você vai deixar marcas ali. Aleluia. A sua identidade, a identidade de Cristo que existe na sua vida. Aleluia. Pode dizer amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Um rio, queridos, que começa curto, mas ele vai crescendo. Vai crescendo. E lá em Israel ficou notório, porque voltou à vida. Aleluia. Através daquela profecia de Ezequiel. Aleluia. Ficou notório que Deus estava presente e que havia uma promessa e que há uma promessa para a nossa vida no dia de hoje. Aleluia. Oh, glória. Há uma promessa de mudança, queridos. E às vezes nós ficamos no nosso pensamento pequeno. Às vezes desejamos ficar realmente ali no raso. E às vezes nós
colocamos só o pé. Mas o texto diz que as águas, elas começam exatamente pelo pé. E ela vai subindo. Aleluia. E o pé, queridos, é a base de tudo. Tem pessoas que às vezes, os pastores aí têm esse discernimento e essa sabedoria de detectar algumas pessoas, que às vezes chegam com muita ansiedade. E já chega lá, tem alguns outros lugares aí que as pessoas já aceitam Jesus hoje, e no outro dia já está, eis que te digo. Não é assim? Então pessoas que já querem entrar com tudo, queridos. Na presença do Senhor, tem que ser algo progressivo. Se começa a se envolver, vai se envolvendo, vai deixando isso fluir dentro de você, curando ali por dentro, para depois você ter um contato lá fora. Estão entendendo? Primeiro tem que começar a partir de você. E eu posso dizer isso claramente, eu tive essa experiência por esses dias, dentro da minha casa, queridos. Aleluia. Eu posso dizer isso aqui, abertamente, porque tinha alguns dias que eu ficava com aquela timidez. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou reunir a minha família aqui dentro de casa? Como é que vai ser isso? Não é? Porque costumam dizer que o profeta não tem honra dentro de casa. Mas eu disse, epa, peraí. Deus me deu autoridade. Aleluia. E aí eu reuni minha família e disse, senta todo mundo aqui. E aí eu disse, hoje nós vamos profetizar a mudança aqui dentro de casa. Aleluia. Porque tem que começar a partir de você. Estão entendendo, queridos? E nós fazemos essa primeira observação da restauração. A restauração que está chegando para a nossa vida para mudar situações a partir de você. A segunda observação, queridos, que podemos fazer é a esperança. Veja que Ezequiel trouxe uma mensagem de esperança, uma mensagem de avivamento, dizendo, olha, nem tudo acabou. Você de repente pode estar se sentindo no deserto, como costumamos falar. Houve uma destruição na sua casa, houve uma destruição, houve uma devastação aí, algo que aconteceu lá no seu emprego, algo que aconteceu na sua vida sentimental. Mas essa palavra hoje nos diz que o rio vai descer sobre a nossa vida quando você mergulhar. Aleluia. Quando você se desprender de tudo e mergulhar nesse rio. Aleluia. Você pode estar se sentindo nessa noite um caco. Você pode ter chegado nessa noite aqui aos pedaços, dizendo, Senhor, misericórdia. Senhor, me ajude nessa situação. Senhor, eu não aguento mais esse estilo de vida. Deus, eu estou desde o início participando dessa campanha e eu não vi nada acontecer, Senhor. Oh, meu Pai, é hoje é o último dia. Eu quero ver essa restauração. E você nessa noite pode ter chegado aqui se sentindo esse caco. Mas em Jó 14 e o 7, o 8 e 9 diz assim: porque há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó,
ao cheiro das águas, se renovará. Glória a Deus. O que eu acho interessante, queridos, é que em algumas versões mais atuais fala que ao serem regadas, se renovarão. E lá no Nordeste, nós não costumamos dizer muito assim, beijo, nós dizemos cheiro. Deixa eu te dar um cheiro. Alguém já viu essa expressão? Hã? Então lá no Nordeste a gente diz, eu costumo dizer assim, olha, deixa eu te dar um cheiro, né? E essa expressão, queridos, dessa versão mais antiga, ao cheiro das águas, não se trata de um perfume das águas, mas se trata de um cheiro, é um abraço, um contato especial. Quando as águas começarem a fluir na sua vida, vai acontecer realmente essa renovação. Aleluia! Vai acontecer essa mudança quando for gerado uma intimidade, essa ligação de não estar simplesmente andando juntos, mas ligado com Deus. Aleluia! Só ele dizia, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu vivo essa experiência com ele. Aleluia! Agora eu conheço. Aleluia! Temos que conhecer o Senhor. Em Oséias 6 e o 3 diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós não podemos estacionar, queridos. Temos que continuar mergulhando nesse conhecimento. Aleluia! Porque você pode conhecer alguém assim, não? O primeiro contato pode até ser importante, especial. Eu conheci uma pessoa, né? E ali eu digo, poxa, esse aí, né? Esse é um amigão. Mas a partir do momento que eu começar a andar com ele, eu vou conhecer quem essa pessoa realmente é. Vou conhecer o perfume que essa pessoa usa. Vou conhecer o que essa pessoa costuma falar ou ouvir. Quando você anda com a pessoa, você passa a ter uma conexão com ela. Da mesma forma, o texto em Oséias, ele fala sobre isso. Que quando nós conhecemos o Senhor e prosseguimos em conhecer a Ele, nós geramos com Ele uma intimidade. Aleluia! E há uma promessa sobre a nossa vida. Vai descer chuvas de primavera. Aleluia! Águas vai descer sobre a sua vida. Aleluia! E aquilo que estava seco, aquilo que estava sem forma e vazio, Deus começa a trabalhar. Aleluia! Deus começa a trazer à luz, a trazer à existência as coisas que estão paradas. Aleluia! As coisas que não existem. Estão entendendo, queridos? Você pode dizer amém? Amém. Levante suas mãos para o alto e dá glória a Deus bem forte. Aleluia! Dá um brado de glória bem forte no nome de Jesus. A presença de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Queridos, você pode estar nessa situação, se sentindo como uma árvore cortada, morta, mas ao cheiro das águas, você vai receber essa renovação de Deus. A partir do contato, a partir do momento que você gerar essa intimidade com Ele, você vai começar a frutificar. Aleluia. Queridos, se é preciso a restauração, se é preciso essa mudança, se é preciso que Deus venha intervir na sua situação, é porque algo se quebrou. Não é verdade? É porque tem alguma coisa aí que não está indo direito.
E todos nós, queridos, nós precisamos sempre desse ajuste. Interessante que às vezes Deus nos leva, Deus permite algumas situações na nossa vida para que a gente venha abrir os nossos olhos espirituais. Porque se às vezes a gente fica só na zona de conforto, a gente não vai entender o quanto Deus é grandioso e o quanto Ele pode agir na nossa vida. E aí a gente não vai ter testemunhos para contar. Aleluia. É necessário que venha a prova, para que você, depois da prova, você possa contar testemunhos e dizer que Deus é grande. Mas em tudo isso, queridos, nós precisamos de mais um detalhe na nossa vida. A terceira observação é reconhecer. Aleluia. Reconhecer. Reconhecer. Vamos dizer assim mais forte. Reconhecer. Reconhecer. Precisamos reconhecer. Vamos encarar agora essa realidade. Porque se a situação está ruim, porque se você precisa ser restaurado, porque se você precisa dessa intervenção de Deus, é porque algo se quebrou. E você precisa reconhecer. E às vezes tem muita gente que leva um tempo enorme para a ficha cair. E às vezes chega o pastor aqui, né? Eu noto aqui, né? Eu tenho amado essas pregações, essas últimas pregações aqui do pastor Miguel, falando dessa relação nossa com Deus, que nós precisamos realmente reafirmar essa aliança com Deus, esse compromisso com Deus, que não basta apenas você ficar aí esquentando o banco, mas que você tem que ir mais além disso, que você tem que frutificar, que você tem que povoar o céu, aleluia, e que você tem que fazer toda a diferença. Mas tem muita gente que fica ali, batendo na mesma tecla, né? E o pastor aconselha. Aí vem os obreiros, né? E aconselha. A família às vezes aconselha, olha assim, assim. Mas a pessoa diz, não, mas vai mudar, vai melhorar, eu estou vendo que vai melhorar. E fica ali insistindo. E passa um mês, passa 2 meses, e a pessoa fica caminhando como em círculo, como na antiguidade. Não chega a lugar nenhum, não sai do lugar. Não acontece nada, queridos. É a mesma historinha. A pessoa não tem testemunho para contar. Só conta a história dos outros. Ou então fica nessa multitarefas, né? Teve a reunião de célula, que eu fui lá participar, do Rafael, e eu falei lá sobre multitarefas. É um assunto assim, né, que leva aí um tempão, né? Que com certeza ia extrapolar aqui o horário. Mas só para você ter uma ideia, tem pessoas que já acordam com essas multitarefas, né? Pega o celular e está tomando café com o celular aqui e já está ligado na TV, né? E já está preocupado com o que vai fazer depois, com a agenda do dia. E não sobra aquele tempo para fazer o devocional da manhã. O HD está superlotado e você não tem a conexão com o céu. O meu primeiro pensamento ao despertar deve ser adorar ao Rei dos Reis. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor bem forte. Essa deve ser a minha primeira preocupação do dia. Aleluia. E às vezes nós não temos esse tempo de reconhecer que necessitamos de Deus, que precisamos do Pai. E você fica desconectado o tempo todo. E muitas vezes olhando os frutos de tudo aquilo que você está vivendo. E aí você pode até dizer, mas o que está acontecendo na minha vida é um acidente.
ou então porque a carne é fraca. Queridos, você não vai se deixar se envolver por embaraços, por influência negativa, ou deixar uma brecha. Mas nessa noite, você vai reafirmar essa conexão com o céu e deixar o rio de Deus fluir na sua vida. Comece nesse momento a mergulhar e vislumbrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Comece a reconhecer nesse momento. Porque toda a palavra bíblica, ela expressa o valor do arrependimento. E essa é a quarta observação. Eu tenho que me arrepender. Além de reconhecer, eu preciso me arrepender. E não estou falando de remorso. Não é aquele momento que você chega aqui na igreja, o pastor faz o apelo, você vem aqui na frente, chora, mas ao passar dessa porta, nada aconteceu. Eu estou falando de você mudar de rumo, queridos. Essa é exatamente a conversão. É você fazer a diferença. Aleluia. E quem já experimentou mergulhar nessas águas vivas, sabe o valor do arrependimento. Davi, diante do pecado, da culpa, precisa da direção de Deus, do perdão, e faz uma oração de quebrantamento e de rendição ao Senhor. Em Salmos 51, Davi faz uma oração pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que, segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, apagasse as suas transgressões e segundo a multidão das suas misericórdias, olha o que o texto diz, segundo a multidão, quer dizer, segundo o teu poder em glória, veja as minhas transgressões. Um coração quebrantado e contrito. Olha, queridos, um coração quebrantado e contrito. Além de ser um coração quebrantado, você tem que se render no altar de Deus. Se humilhar no altar de Deus e reconhecer que precisa dele, que depende dele. Amém. Aleluia. Amém. E que necessita se levantar. Teve um dia que Deus mostrou uma visão para Jeremias. E leva Jeremias à casa do oleiro. Na visão, em Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer eu como fez esse oleiro. Só estava os cacos, queridos. Estava tudo exterminado, estava tudo acabado. Mas o oleiro, tal ainda era machu, cada era amarrada, era machu. O oleiro pega aquele vaso e começa a amassar, começa a ajustar. Aleluia. Que novamente traz de volta. Aleluia. Oh, aleluia. A reconstrução, queridos,
chegando à sua vida. Você está nas mãos do oleiro. Aleluia. Ele está preparando. Em alguns momentos ele está ali, ajustando, amassando. Interessante que no ponto final, quando está na fase do acabamento, aí vem aquela lixa, não é a lixa grossa não, tira as disparidades. Mas vem a lixa fina, e a lixa fina dói. A lixa fina começa para dar o acabamento. Mas depois do vaso pronto, o vaso fica lindo. Aleluia. Precioso. Queridos, uma atitude em você que fará as promessas de Deus se cumprirem e os milagres acontecerem. Essa é a quinta observação. Uma atitude. E eu lembro da história de um cego, uma história bastante conhecida na Bíblia, cego em Jericó. E a Bíblia diz que o cego, ele precisava ir todos os dias ali para a beira do caminho. Ele precisava todos os dias estar ali. Era como se fosse um ritual, né? Estava todos os dias ali na beira do caminho para pedir ajuda. Ele necessitava daquela ajuda. Ele precisava estar ali na beira do caminho. E segundo a lei do Império Romano, segundo alguns historiadores, o Império Romano liberava para cada pedinte uma capa. A capa que dava a licença, a autorização para eles estarem ali pedindo. E aquela capa que identificava aqueles pedintes como a pessoa que podia estar ali, né, na redondeza, pedindo a sua ajuda. E quando aquele mendigo, quando aquele homem cego, quando ele ouviu falar que Jesus estava ali na redondeza, ele tomou uma atitude. Algo que era tão importante para ele. Aquela coisa que autorizava ele estar ali, ele se desprendeu. A primeira atitude dele, ele jogou a capa fora. Ele tirou aquela capa e saiu ao encontro de Jesus. Saiu correndo. E a multidão dizia: pare com isso, olha, o mestre não vai lhe ouvir, olha, não adianta nada, pare com essa gritaria. E o texto diz que ele clamava mais alto, ou seja, ele mergulhava ainda mais na fé. Aleluia. Ele cria ainda mais que ia acontecer a mudança. Aleluia. Ele começava a gritar mais alto. Às vezes, queridos, alguém pode taxar você de louco, não é? Alguém pode olhar para você e dizer: ele se acha. Mas continue nessa fé, continue mergulhando. Aleluia. Algo vai acontecer. A mudança está chegando. Aleluia. E aí, ele chamou a atenção do mestre. E quando o mestre chegou, queridos, a pergunta mais óbvia. Parece bem engraçado. Quando você lê o texto assim, né, rapidamente, você pode até dar umas risadas, não é? Porque é uma pergunta óbvia. Jesus chega para o cego e diz: o que está acontecendo? O que você quer que eu faça com você? Mas a fama de Jesus é que ele curava, que ele libertava, que ele levantava aqueles coxos. E
Por onde Jesus passava, acontecia algo extraordinário. A Bíblia diz que ele não liberava pessoas doentes, enfermos, endemoniados. Todos que se aproximavam dele eram contagiados pelo seu poder. Todos que tinham um contato com ele se enchiam da sua graça. Mas, quando começamos a analisar essa história, queridos, a pergunta: o que queres que eu te faça? Parece já tão óbvio, mas a atitude de reconhecer a nossa deficiência, atitude de reconhecer que precisamos da cura, é que demonstra a nossa fé. Você precisa ter essa atitude de ser transparente diante de Deus. Não diante das pessoas, mas diante de Deus. É chegar a Ele mergulhando. Aleluia. Estão entendendo, queridos? Aleluia. Aleluia, Jesus. É reconhecer que precisa de cura, dizer: Senhor, eu preciso de cura. Eu preciso enxergar novamente. Eu preciso sair dessa situação. Eu dependo de Ti, Senhor. Quando chegamos à presença do Senhor, precisamos ter essa transparência de reconhecer que precisamos dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Precisamos, queridos, nos desprender de todo o peso. Diga: eu preciso. Eu preciso Me desprender me desprender de todo o peso. de todo o peso. Porque há situações da nossa vida, queridos, que nós vivemos uma espécie de carga. E para onde quer que você vá, parece que esse algo acompanha você. E aí não precisa mudar de casa, não precisa mudar de cidade, não precisa mudar de igreja nem de pastor. O que você precisa, na realidade, queridos, é de uma decisão na sua vida. Porque não se trata de algo aparente. Se trata de algo que tem que se resolver aqui dentro. Porque a água, ela vai começar a fluir dentro de você e começar a curar aqui dentro. Aleluia. A água, ela vai começar a mexer com a sua estrutura aqui dentro. Aleluia. Estão entendendo, queridos? A água, ela vai começar a causar em você, ou a fazer em você uma cura interior. Eu preciso me despojar de todo peso. E algo, queridos, que é principal na nossa vida, é fundamental. Essa é a 7ª observação. Restaurando o meu relacionamento com Deus. Diga: restaurando. Vamos dizer assim mais forte. Vamos acordar em nome de Jesus. Restaurando o meu relacionamento com Deus. A água precisa fluir dentro de você, no seu interior, onde vai acontecer o seu culto pessoal, o seu contato e a sua experiência particular com Deus. João 7,38. Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva correrão
do seu interior. Precisamos, queridos, crer para que essa água possa fazer esse efeito de mudança na nossa vida. Precisamos crer, mas crer não simplesmente saber que Ele existe, ou Ele é todo poderoso. Mas esse texto fala de você ter um real, de ter um pleno relacionamento com Deus. De você ter essa experiência com Deus, de você mergulhar profundo, queridos. De você se envolver com essas águas. Porque o texto diz que é conforme diz as Escrituras. Não é conforme aquilo que eu acho. Aquilo não é conforme o meu ponto de vista. Porque às vezes nós queremos dar aquele jeitinho brasileiro. E queremos construir tudo de acordo com o nosso próprio pensar. Mas o texto diz que é a luz da palavra. Nós temos que ser direcionados por ela. Sem ela, sem essa bússola, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A água não vai fluir se não for pela luz da palavra. Se não for direcionado por ela. Se não tiver a presença de Deus, se não tiver esse contato com o céu, não vai fluir nada. Nada vai acontecer. Estão entendendo, queridos? Aleluia. De onde começou a surgir a água? Do templo, do altar. Naquela época, queridos, o templo simbolizava a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, através da água. A água, ela tem essa simbologia. O Espírito Santo. Se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus. Você vai se jogar nessa água que é o Espírito Santo de Deus. Vai mergulhar fundo. E Deus vai te conduzir, Deus vai te levar a outras dimensões. E aquilo que estava seco, você que não estava mais produzindo nada, vai começar agora a gerar bons frutos. A água salgada se tornando em água purificada, simbolizando a santificação de Deus, a consagração. Você tendo agora uma vida exclusiva. Como disse o apóstolo Paulo, agora não mais digo eu. Oh, aleluia. Agora não mais vivo eu, mas é Cristo que está vivendo em mim. Aleluia. Não mais. Aleluia. A água, ela começa pelo pé, e aí você agora vai andar de forma diferente. Aleluia. A água vai subindo. Aleluia. Chega aos joelhos. E você que já não orava mais, agora você vai começar a orar. Vai começar a orar por você. Vai começar a orar pela sua igreja. Vai começar a interceder. Aleluia. E a água vai subindo. Aleluia. Vai chegando às suas mãos. E as suas mãos que eram fechadas. Aleluia. Agora você vai estender as suas mãos. Aleluia. Há pessoas que precisam da sua ajuda. Aleluia. Você vai ter agora as mãos abençoadas. Aleluia. As águas chegando às suas mãos, e você vai ter essa disposição de chegar aqui na igreja e dizimar, e ofertar, e fazer a obra, e contribuir, porque as mãos de você, as suas mãos, aleluia, está com as águas de Deus que chegam das suas mãos. Aleluia. E
as águas vão subindo. Vai chegando o coração. A sua vida sentimental, queridos, a sua vida sentimental, a sua vida familiar. Aleluia. Você que já não ligava mais para a família, você que já não dava mais importância. Aquela contenda dentro de casa, aquela contenda, e ninguém se entendia mais. A restauração de Deus, as águas do Senhor chegando ao seu coração e mudando também ali no seu coração. Aleluia. E você começa agora a ter um relacionamento com outras pessoas. Aleluia. Onde você chega, aleluia, você começa a fazer diferença. Aleluia. E as águas vão subindo. Aleluia. As águas vão subindo até chegar à sua mente, até chegar à sua cabeça. E você que tinha ideias erradas, aleluia, agora você vai ter os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. Mudando a sua forma de pensar, de agir. Aleluia. O avivamento chegando à sua vida através dos frutos do Espírito Santo. Você começa agora a ter vida. Aleluia. Vem todo mundo para cá, vem para aqui para frente. Aleluia. Vem toda a igreja aqui para frente. Aleluia. Aleluia. Vem correndo, vem correndo. Aleluia. Vem todo mundo para cá. Coloca aí, querido, aquela música. Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, você deve ter essa disposição. Aleluia. De se desprender de tudo. E de mergulhar nesse rio do Espírito Santo. O poder, ele não está nessas águas. Aleluia. Mas o poder está na presença de Deus através dessas águas. Aleluia. Estão entendendo, queridos? Essa água, com a presença de Deus, ela vai causar um efeito na sua vida. E quando você passar por essas águas, você tem que passar crendo. Aleluia. Tem que estar aqui como representante da sua família. Aleluia. Disposto a essa mudança. E sabendo, queridos, que você vai sair daqui hoje revestido com essas águas, coberto com essas águas. Então beba dessa água. Aleluia. Mergulhe nesse rio. Aleluia. Cresça nesse rio. Aleluia. Para frutificar para a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus, a tua igreja está aqui, Senhor. Oh Deus, estamos aqui reunidos nessa fé, meu Pai. E eu sei que não é muito falar, mas é a ação do teu Espírito que traz o avivamento, que muda as situações. Oh Deus, nós estamos aqui, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor é galardoador dos que buscam. Oh Deus, meu Pai. E aqui está o teu povo, Senhor, te buscando. Oh Deus, se derramando na tua presença, se rendendo a ti, meu Pai. Oh Espírito Santo de Deus, nesse momento, passeia, meu Pai, no meio do teu povo. Dá um abraço, meu Pai, de vitória. Oh Espírito Santo de Deus, levanta essa pessoa, meu Pai. Que hoje não seja simplesmente um encerramento, oh Deus, de uma campanha, mas que seja o início, meu Pai, de uma história, meu Pai. Oh Deus, uma história transformada pelo teu poder. Que em breve, meu Pai, oh Deus, o teu povo, esses que estão aqui, possam testemunhar, meu Deus, que o Senhor é Deus grande. O Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos assim para o alto e diga: eu creio. Eu creio na mudança de Deus. Diga: eu recebo. Eu tomo posse. Oh, aleluia. Ao passar nessa fonte, diga comigo: ao passar nessa fonte, hoje eu vou beber da água viva. Aleluia. Eu vou levar essa bênção para minha casa. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Queridos, vamos aplaudir nosso Deus de volta. Aleluia. Se coloca agora na posição. Vamos receber o nosso pastor Miguel. Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus.